essa semana teve uma polêmica, mais uma polêmica, viu? Houve assim uma fala do ex-presidente da Câmara, Robson, e ele comentou sobre a saúde de Piauí, que Jequié já veio aqui algumas vezes precisando da saúde daqui, há tempos atrás. E houve uma celeuma, houve uma discussão, chegaram a chamar o vereador até de mentiroso. E aí o Piauí TV, junto com o Cricri, que não gosta de polêmica, a gente não gosta de polêmica. A gente veio aqui, em loco, para ele explicar melhor. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com o nosso ex-presidente e representante do União Brasil, viu? Aqui, que é o nosso vereador Robson. Honra grande lhe receber aqui, bater um papo com o IPU TV. Sempre tive essa vontade, esse desejo de bater um papo com o Cricri, que é polêmico, gosta de uma zoada, gosta de uma resenha. Mas estou à disposição, Cristiano. Há um contexto aí na minha fala que as pessoas pegam um pedacinho da fala e jogam como se já usou. Sim, Piauí, as pessoas de Jiquié até 2019 faziam cirurgia aqui em Piauí. Quando o Hospital São Vicente começou a funcionar lá em Jiquié, aí foi que as pessoas deixaram de vir para a Fundação de Piauí fazer. Mas eu falo que eu era diretor presente da Fundação na época e vinha aqui 15, 20 pessoas toda semana fazer cirurgia aqui na Fundação Hospitalar de Piauí de Jiquié para cá. Porque Jiquié não tinha cirurgia pelo SUS assim. Cirurgia como esterectomia, né? Hérnia, todos os tipos de cirurgias gerais, assim, e vinham fazer aqui em Piauí, no Hospital Geral, na Fundação de Piauí. Então, Geralmente as pessoas perguntam assim, né, Robson? Será que não foi fazer na clínica privada? Não era privada, era clínica na parte pública do SUS, não era? também no SUS, por último no SUS, mas eu falei num contexto geral. Quem é de Piauí e mora em Piauí sabe. Piauí já teve uma saúde, inclusive eu volto de novo à fundação, a fundação era muito forte. Você tinha todo tipo de profissional e você também tem a Clínica São Roque, que é completa de tudo. O que é que falta à Clínica São Roque? Dinheiro às pessoas pagar. E muita gente também de fora vinha se tratar aqui na Clínica São Roque e vem até hoje. Vem até hoje. Nós temos excelentes profissionais em Piauí. Isso é fato. E quando eu falei no contexto, foi no contexto SUS, falando em relação que as pessoas vinham e Piauí perdeu, certo, seu protagonismo. Por que perdeu? Porque Jiquié cresceu e desenvolveu em relação a isso. Jiquié não tinha, só tinha um Prado Valadares, certo? A Santa Casa só cuidava de fazer relacionado a partos, essa coisa. E até hoje não faz cirurgias gerais. E o que acontece? E o Prado Valadares faz pouquíssimas cirurgias eletivas, certo? O que é a cirurgia seletiva? Para quem não sabe, não entende, são cirurgias programadas, pré-agendadas, não é emergência, não é urgência, aquele agendamento que se faz fazendo cirurgia. E hoje o Stengi, é um hospital que funciona muito bom, que é o Hospital São Vicente, onde um dos hospitais que mais opera na Bahia. É uma loucura, são 3 dias na semana de cirurgia lá, que é uma loucura, é muita gente operando. Então, assim, a gente tem essa clínica hoje de que opera. E Piauí fechou a fundação, então Piauí perdeu essa referência. Quando a fundação fechou em 2020 para cá, quando nós saímos da diretoria da fundação, a gente viu aí e Piauí perder seu protagonismo nessa parte de saúde. A fundação, sim, a fundação. A fundação fazia semanalmente, até 2020, fazia 50 cirurgias semanais. E isso aqui não é conversa de uma pessoa barriga verde que entrou ontem, não. A gente está falando de uma pessoa que foi diretor do HGI e também foi diretor da Fundação Hospitalar de Piauí. Então, uma pessoa que tem experiência. E ele garante que já houve e afirma, não é isso, vereador? Claro, sim, já houve, mas já houve, todo mundo sabe disso, não precisa nem discutir isso aqui, não. O que mais machucou as pessoas que entraram nessa polêmica não foi a questão disso, foi a questão do Hospital Geral de Piauí, que foi gasto milhões. Hoje à tarde eu peguei o relatório hoje à tarde da Condé, vou levar amanhã para a Câmara, para a sessão da Câmara amanhã para apresentar lá. E vocês vão ver, foram 18 milhões gastos, 18 milhões. Aí eu lhe pergunto, 18 milhões para funcionar como está funcionando? 18 milhões é pouco dinheiro, Cristiano? 18 milhões se constrói um hospital muito bom. Não se faz uma reforma, não. Se faz um hospital muito bom.
E aí você vê lá uma reforma e tal, e o hospital não funciona. Todo dia você tem um vexame, todo dia você tem uma crítica. Você não tem as especialidades que é necessário no hospital geral, como é o hospital de Piauí. Então, assim, a gente fica, porque investiu, porque mudou, porque reformou. Não adianta reformar e não funcionar. Você não tem resolutividade no Hospital Geral de Piauí. Eu falei isso lá no meu discurso, e isso machuca eles, porque eles sabem que é verdade. E quando foi essa semana, foi ontem, anteontem, pipocou um vídeo lá de uma senhora mostrando o que eu estava falando. Tá aí as matérias, eu acho que o blog de vocês, o TV Piauí fez essa matéria também, certo? Os outros blogs de Piauí todos fizeram a matéria, todos os sites fizeram essa matéria, e está aí rodando, circulando. Eu recebi aqui mais de uma enxurrada dessa matéria aqui, as pessoas mostrando. Então, eu quero dizer para vocês que tudo isso aí é uma questão política, meramente política, não é questão porque o vereador está espalhando fake news, já, mudando o foco para tentar tirar aquilo do que realmente foi minha fala. Minha fala foi direcionada à gestão Rui Costa, que foi governador durante 8 anos, foi ministro 4 anos agora da Casa Civil do governo Lula, o ministro mais forte do governo. Agora eu pergunto a você, Ipiaú recebeu o quê? Rui Costa foi um prefeito para Ipiaú. Calçou rua, fez praça. Agora, qual foi a obra estruturante que ele deu para Ipiaú? Reformou o hospital, que não funciona. É nesse sentido que eu falei. E isso incomodou aqueles fanáticos, né? E tem um aí que é mais fanático do que todos, que a gente sabe quem é, e vocês sabem que fake news, não tem fake news. O que eu estou falando aqui, eu provo e dei a verdade, certo? Aí pegou uma fala que eu disse que Piauí, as pessoas vinham de quer fazer cirurgia em Piauí, eu provo isso. Eu tenho lá na fundação, tem tudo registrado. Ô, vereador, com o tempo, o senhor foi diretor do Hospital do HGI, foi diretor também da Fundação. O senhor afirma de que as pessoas saíam de lá de Jequié e vinham para cá fazer cirurgias eletivas e, às vezes, fazer exames. Por que que não deu continuidade? No seu ponto de vista, você que é um cara bem experiente nessa área, o que é que faltou em Piauí para aumentar nessa parte de saúde e até eh dar uma diversificação regional para que tudo fosse aqui, ao invés de ser em Jequié? Vamos lá. A questão de ser diretor do HGI. Eu fui diretor de outubro de 2001 a dezembro de 2006. Diretor administrativo, certo? Mas o diretor administrativo naquela época é quem coordenava todas as ações. Tinha um diretor geral, que era um médico, sempre fui médico, e que ia lá, participava das discussões do que ia se desenvolver, se fazer, mas não ficar na unidade. Quem respondia tudo era o diretor administrativo. Perfeito? Nós tivemos avanços naquela época, mas o hospital, quando eu entrei no hospital, o hospital passava por uma crise profunda, uma crise de credibilidade com o Estado, passava com uma crise de identidade, uma série de denúncias contra o hospital. E nós conseguimos, naquela época, desenrolar tudo isso. Aí nosso trabalho foi fazer isso, desenrolar e botar o hospital para fluir, fluiu bem. Depois de 2 anos que nós estávamos na unidade, o hospital fluiu, começou a fluir bem, certo? Depois, quando foi em 2012, você vai se recordar disso aqui, a fundação fechou. Em 2012, a fundação fechou. Ficou um grupo na porta lá de funcionários, com panelaço, mais de 40 dias, não sei se você recorda disso, com faixas e tudo, tal. Recebi aqui na minha casa um grupo de pessoas, de 2013 já isso, pedindo para mim que como é que eu podia ajudar a fundação, de que maneira eu podia. Mas eu não tenho condições agora, certo? Naquele momento, minha ex-esposa, né, estava convalescendo, falei, rapaz, não, mas vai. E acabei assumindo a direção da fundação. Virei diretor-presidente e tal, vai. Assumimos e fizemos um grande trabalho, botamos a fundação para funcionar, botei vários profissionais para funcionar, e foi nesse período aí que as pessoas me indicaram fazer cirurgia na fundação. Cirurgia pelo SUS. Eu não estou falando nada, não tem. Aí eles pegam essa fala minha e dizem, porque é mentira. Não é mentira, é verdade que eu estou falando, certo? De que não tinha onde essas pessoas fazerem cirurgia. Aí em 2019, já no final de 2019 e 2020, surgiu a São Vicente, que começou a fazer cirurgia em larga escala pelo SUS, certo? Veio a pandemia, parou essas cirurgias. Aí, quando parou a pandemia, voltou mais forte ainda e a fundação não reabriu mais. Eu não voltei mais para a fundação, saí para ser candidato a vereador, tive que me descompatibilizar do cargo, ganhei a presidência da Câmara, era presidente da Câmara, eu falei, não tenho como assumir a fundação, vou ficar na presidência da Câmara. O pessoal que assumiu não conseguiu reabrir a fundação. Saiu da pandemia, saiu enfraquecido e não conseguiram, não tiveram o traquejo, o molejo para reabrir. E aí foi e acabou a fundação fechando. Mas aí não venha botar
dizer que é fake news. Não existe fake news, existe uma realidade. E lhe digo mais, no passado, lá atrás, nos anos 90, as pessoas, não só de Jequié, como de toda a região, só viviam em Piauí, porque a fundação tinha grandes profissionais. Todos eles, doutor Roberto, que é cardiologista na época, um grande cardiologista, todos eles tinham bons cirurgiões, doutor Wolfram, doutor Vanderlei era ortopedista, doutor Carlos Nogueira, então, vários profissionais, todos atuavam na fundação, certo? Doutor Cesário, doutora Loana, doutora, doutor Leôncio, todos esses profissionais que nós temos de Piauí naquela época atuavam, todo mundo em Piauí sabe disso. E a fundação era superlotada, e não era só pessoas de Piauí, era de toda a região e de Jequié também. Então, quando eu falo, é nesse sentido, de que a saúde ali atendia. A fundação sempre foi SUS, tinha a parte privada e tinha a parte SUS. A fundação cobrava ali uma consulta, e quando a pessoa não tinha condições, fazia o internamento pelo SUS, fazia a cirurgia pelo SUS. Quando a pessoa tinha condições, a pessoa pagava, ficava num apartamento, ficava num lugar mais confortável, e tinha ali seu procedimento realizado. Então, é nesse sentido. Então, não adianta querer reverter. E quando eu falei que Piauí não tinha representatividade política, foi porque eu lutei muito, mas lutei muito com a prefeita Maria. Até tentei entregar a fundação para o município assumir a fundação e botar a fundação para funcionar bem, funcionar, entendeu? Criar ali, ainda deu, fiz um projetozinho, cria aqui, ó, um plano de saúde para o funcionário público de Piauí, pega uma ala, que a fundação é enorme, você tem lá em cima, cria uma ala aqui, cria um quarteirão só para funcionário público, faça um plano de saúde para o funcionário público do município, bote para ficar aqui, certo? Lá na minha época, na fundação, tinha endoscopia, tinha ultrassonografia, eletrocardiograma, raio-x, faltava muita coisa ainda, faltava um tomógrafo, faltava uma ressonância, e nosso projeto era botar tudo isso. Ô Robson, eh, o que é que tu pensa sobre Piauí ter um hospital público municipal? Sempre tem essa discussão sobre município pequeno não ter, não caber um hospital municipal. Você que trabalhou nessa área, o que é que você acha sobre Piauí? Piauí tem suporte para manter e chegar a um hospital municipal? Lógico que tem. Eu acabei de falar aqui que eu tentei de toda a forma entregar a fundação para o município assumisse a fundação, certo? Inclusive, eu falei para a prefeita e para a secretária de saúde naquela época, que era Meirinha, depois chegou Larissa, também conversei com ela a respeito. A fundação, ela ia criar uma autarquia municipal. A fundação, mas porque tem a dívida para o município que existia com a Previdência, umas coisas, dividir em 300 vezes, 300 parcelas, é coisa a perder de vista. Então, quando você pega um bem desse, que você vai cuidar da vida das pessoas, você não tem que olhar preço que vai pagar lá na frente e tal, não. Então, tem sim. Se fosse assim, nas cidades pequenas que tem Ibirapitanga, tem hospital municipal, Dairumeira tem hospital municipal, né? O Batã tem hospital municipal. Todas as cidades menores que Piauí tem. E desafogaria também o HGI, não é? A fundação, quando funcionava, o HGI não tinha aquela sobrecarga, não. Muita gente preferia a fundação. Mesmo quando era parte. Eu fui diretor administrativo do HGI e só ia para lá quem não tinha condições de pagar uma consulta na fundação. E muita gente hoje vai pagar HGI porque não tem condições de pagar São Roque. Porque a São Roque, uma consulta hoje está muito caro. Você sabe disso, estou falando aqui alguma coisa que você não sabe. Então, nem todo mundo tem esse dinheiro. Então, todo mundo de classe, vamos dizer assim, nossa classe média aqui, tal, vai todo mundo para a emergência do HGI, sobrecarrega. E antes ia para a fundação, porque tinha uma consulta mais barata, né? Chegava ali e pagava mais barato, e se precisasse internar, internaria pelo SUS. Então, era um meio termo ali que salvava a comunidade. Então, e afogava o HGI, certo? Agora, se você, Robson, a fundação declinou a partir de 2015, quando tiraram todos os espaços da fundação. Foi a mesma coisa que aconteceu com Ibirataia. Tiraram também de Ibirataia. Foi um projeto do governo do estado, o senhor Rui Costa, né, que tirou da fundação, jogou tudo para HGI. Piauí e Ibirataia jogou tudo para Jequié. Todos os partos ser feito para Piauí, na época, para o HGI. A HGI não tinha suporte, mandava para Jequié, para Santa Casa. E cortou as AIH da fundação, para ter parto na fundação. Nesse período também construíram também a maternidade lá em Jequié, não é? Não, já estava construída já nesse período. Lá inaugurou em 2013, lá em Jequié, né? E aí foi em 2015, quando botou, e o HGI também já tinha a parte, mas muito pequeno, muito restrito. A fundação fazia 100 partos mês. É muito parto, meu amigo. Você tinha lá esses obstetras de Piauí, esses médicos nessa especialidade, todos de Piauí trabalhavam na fundação. Todos eles. Todos eles operavam na fundação, tanto pelo SUS como particular. Então, assim, nós tínhamos ainda médicos de fora também que faziam esse procedimento aqui. Então, nós tínhamos aí na fundação um aporte muito forte. Então, o que acontece?
Nós não tivemos apoio, quando eu disse lá no meu discurso na Câmara, se você pegar e ouvir na íntegra o que eu falei, nós perdemos a nossa representatividade política. Por quê? Maria não é de Piauí. Não é. Não foi e não será. Cadê Maria? Está onde hoje? Maria está em Salvador. Larissa não é de Piauí. Vamos lá. Larissa saiu da prefeitura. Você, a Clarice, vai continuar em Piauí? Uma interrogação. Vai? Cadê Sandra Lemos? Está onde hoje? Cadê Zé Mendonça? Está onde hoje? Passou, foi na prefeitura, foi embora. Sumiu, largou Piauí aí. Então, essas pessoas não conhecem a história de Piauí e não vão continuar para brigar e fazer a história acontecer. E eu estou brigando para a história acontecer. Quando você fala, quando eu digo que a saúde e cabe um hospital municipal, cabe a fundação mesmo, seria um equipamento fantástico para isso. Tem área bem localizada no centro da cidade, certo? Todo mundo gosta, tem amor pela fundação, tem uma estrutura boa, porém, falta a representatividade política para buscar o quê? Ali, a São Vicente ali em Jiquié é um retrato disso que eu estou falando aqui. Era um hospital falido, com a dívida maior do que a da fundação, que era um grupo de sócios, né? Um empresário pegou, viabilizou para a área pública, ela é 100% SUS hoje, tá? Tem tudo, funciona, tem tudo. E faz, é o hospital que mais opera na Bahia. É um volume de cirurgia gigante. Outro dia a gente tinha uma denúncia nos blogs, as crianças lotadas tal. Opera lá 60 crianças, 50 em um dia só. Né? Você não tem aqui na região um médico pediatra, lá tem. Cirurgião pediatra, lá tem. Lá opera essas crianças. Né? Então, assim, tem diversas ações que acontecem que o município pode fazer e que não faz. Larissa, mesmo como prefeita hoje, uma enfermeira, eu sentei com ela na época, falei sobre esse projeto da fundação. Ela, vamos ver, mas sempre empurrou com a barriga. Tá? Até porque também, é isso que eu falo da relação de Rui Costa com o Piauí. Rui Costa, no momento nenhum, está pensando no desenvolvimento de Piauí e no crescimento de Piauí. Se ele pensasse com a vivência que ele passou a ter em Piauí, como governador do estado, o tempo que ele passou aí, eu falava isso com o nome da Maria, o que foi realmente de estruturante que ficou para Piauí? Reforma do HGI, tá funcionando como deve? Essa semana teve um acidente, sexta-feira passada, houve um acidente ali na Travessa Jamitanajura, um motociclista. Duas motos se chocaram. Um amigo meu era proprietário de uma moto, estava com ele, uma menina que trabalha com ele estava com a moto, eu fui lá no local. Chegou lá, o outro menino também era filho de um amigo meu que estava acidentado. Filho do nosso amigo, que é Janatão, filho de Janatão. Chegou lá, 1h50 para o SAMU chegar. Eu cheguei lá, o pessoal já tinha acionado o SAMU, o policial, a polícia militar acionou o SAMU, e por último eu liguei para o SAMU. E aí o que acontece? Depois o que é que está acontecendo? Ah, não, a ambulância veio para Jiquié. Beleza, passou. Eu fui buscar os registros das ocorrências, perguntei ao policial. Não teve ocorrência, não teve nenhum sinistro, não teve acidente aqui na região, não teve nada agora. O que foi fazer em Jiquié? Levar pacientes do HGI para fazer exame, a ambulância do SAMU de Piauí. Oxi, pode isso? Pode, com autorização da regulação, pode. Pegou, foi levar para fazer exame. E isso está sendo constante. Hoje, recebi aqui várias matérias, quando saiu aquele negócio no IPU TV, lá no grupo do IPU TV, que, me chamando que é fake news e tal, e chorrada de matéria tem no meu celular aí, de pacientes que foram para Jiquié, desmarcou, que isso e aquilo. Inclusive tem matéria no TV Piauí sobre isso. Uma série de matérias. Então, assim, chorrada, você está certo, você falou a verdade, eles estão querendo defender porque eles têm relação com o governo, porque tem isso, tem aquilo, porque está comendo lá, tá. Eu não vou entrar nesse método. Vem no meu privado aqui, me mandando mensagem, tá aí, tá lotado de coisa no meu celular que eu posso mostrar para vocês. Inclusive tem matérias de PU TV também, relacionado ao HGI, desse desmando e desses. Então, assim, quando a gente fala em relação a isso, quando a gente fala em relação a Rui Costa, é isso. O que ele fez foi superficial. Quando você fala, você fez uma obra de reforma de 18 milhões. Você é um pai de família, um homem que tem uma vida aí de trabalho, de luta. 18 milhões é muito dinheiro para aquela reforma, gastar 18 milhões naquela reforma. Qualquer um leigo vai entender que ali houve um subfaturamento naquela reforma. Ah, mas é em equipamento. O que é equipamento? Tem um tomógrafo lá? Tem uma ressonância? A ultrassonografia funciona 24 horas ali? Tem profissional? Não tem. Raio-X 24 horas? Não tem. Eletro? Não tem.
Você não tem nada. O HGI não funciona como deve funcionar. Você fez uma reforma, se gastou milhões, e não funciona. É o que eu bato nessa tecla. Ah, você é contra a reforma? Não, sou a favor. Conforto para a população, mas não tem. O vídeo que saiu anteontem aí é o retrato disso que eu estou falando. No teu ponto de vista, Robson, vai vir, vai chegar ali agora, por agora, vai chegar ali tomografia, ressonância e mamografia? Não vai chegar. Não tem. Primeiro que não construíram nem as salas, que tem que ser salas próprias para isso. Não estou vendo nenhuma construção nesse sentido lá. Não ouvi nem falar que está tendo construção nesse sentido. De se fazer uma área de imagem ali e tal. Não vi nada se manifestar nesse sentido. Se construiu lá agora aquela área da frente, se transformou, não foi construiu, transformou e modificou para maternidade, né? E fez aquela emergência ali. O resto é o que era antes. Você vi fotos aqui a semana de um banheiro do HGI, que choca. Eu vou dar até vocês, depois vocês ir lá conferir se é de lá ou não é. O paciente que mandou para mim, olha o banheiro como é que tá. Uma foto de um banheiro do HGI, de um quarto do HGI, da enfermaria. Então vocês têm que, quando a gente fala é nesse sentido, se gastou muito dinheiro, para que nós temos hoje é muito pouco. O HGI não funciona como devia funcionar. Tinha que ter as especialidades aí, os pacientes não precisariam ir para fora. O IPU já era para ter um tomógrafo e uma ressonância. Não, todos os procedimentos hoje que vai se fazer, você pede uma ressonância, rapaz. É uma coisa absurda. Hoje, mandei um paciente internado do HGI internado. Hoje, não tinha ambulância, mandei um carro. O meu assessor foi levar um paciente internado para fazer uma ressonância de Jequié. Olha, pediu e nós viemos aqui e o homem é entendido. Você já sabe que o homem é entendido. Agora a gente vai finalizar e vou deixar aqui o microfone vai ser dele, para que ele finalize e mande o recado para o pessoal de Piauí, inclusive seus eleitores. Não, eu estou à vontade em relação a isso. Eu amanhã na Câmara vou, em cima do que foi divulgado, dizendo que eu espalhei fake news. Eu vou provar que não existiu fake news na minha fala, tá? Estou com documentos aqui. Amanhã eu vou apresentar na tribuna da Câmara e vou mostrar que não existe fake news. O que existe foi uma fala que eu falei em relação ao que no passado as pessoas saíram. Ah, o vereador está dizendo que o povo vem fazer de que não falei isso. Se você pegar, está gravado aí. A imagem lá está na TV Câmara lá, para quem quiser assistir e pegar meu discurso na íntegra, vai ver que eu não falo que as pessoas saem de Jequié para vir fazer isso. Não, saíam no passado, isso é prova, isso é fato, é real, não estou falando aqui coisa do outro mundo, certo? E que o Hospital Geral de Piauí, o que incomoda mais eles é saber que se gastou 18 milhões e o hospital não funciona como deveria funcionar. A culpa é da diretora? Não. A culpa são dos funcionários? Não. A culpa é de quem? Do governador do estado, do seu Jerônimo Rodrigues, que tem uma gestão horrível em tudo e na saúde pior ainda. Isso não é uma coisa só de Piauí, não. Segunda-feira foi um amigo nosso aqui de Piauí fazer uma cirurgia no Hospital Geral Prado Valadares e voltou porque não tinha água, não houve a cirurgia. Tá aí. Eu estou falando aqui uma coisa, é fake news? Vá lá e procure saber. A pessoa está aí. É prova. Foi lá fazer a cirurgia e voltou porque não tinha água. Cancelou a cirurgia. Faltou água no Hospital Prado Valadares. Aí ele perguntou, um hospital com a estrutura daquela, com os milhões que recebe, com o número de cidades que é aportado ali, falta água. Não tem lógica, meu amigo. Não tem lógica. Então, o que eu estou falando é a real. A saúde do Estado não tem gestão. Nós temos aí muita propaganda, muita conversa, muito oba-oba e não funciona. E vocês sabem disso, vocês estão aí jornalistas, estão andando, estão entrevistando a gente todo dia. Vocês estão vendo aí pedido de regulação toda hora. Chega para mim aqui, deve chegar para vocês também, para fazer uma entrevista. Ó, porque está lá fulano. De vez em quando vocês postam uma matéria. A pessoa tem tanto tempo lá no nosso hospital esperando a regulação que não sai. E essa é a realidade. Ninguém está aqui falando, inventando coisa e falando não. Agora, aqueles que, o vereador está mentindo, fake news, está espalhando fake news, não estou. Eu falei lá, torno a repetir. Provo e é real, é fato real. No passado, as pessoas iam para o Piauí. Hoje não é mais. Mas o fato deles ter se incomodado, pegou essa fala minha querendo transformar em fake news, não foi isso. Foi de eu dizer que lá gastou 18 milhões e não funciona. Pronto, e Piauí TV e o vereador Robson. Valeu, meu irmão.